Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Talvez um dos principais comentários que eu ouço nesse canal, que eu leio neste canal e nas minhas redes é: Mike, o confiança precisa se reforçar. Eu imagino então o que Caçapa não ouve, toda a coletiva é isso, que Diogo Lemos não ouve, tudo isso. Porque isso é verdade, o confiança precisa se reforçar se a gente quiser seguir avançando na Copa do Brasil e se a gente quiser ir bem na Copa do Nordeste e na Série C principalmente, que é o principal objetivo na temporada. Por isso, chegou um reforço. João Pedro é o novo atacante do Confiança. João Pedro tem 23 anos e foi anunciado na manhã deste sábado. Ele é formado nas categorias de base do Flamengo, tem uma passagem ainda pela base do Valladolid da Espanha. Além disso, já defendeu Cruzeiro, Mirassol, Tombense, Volta Redonda e estava no Londrina. É um jogador de velocidade, drible, versatilidade, podendo atuar tanto por dentro como ponta. E se eu falar só essas características genéricas, talvez você não se lembre, mas se você lembrar de um cabra do cabelo platinado que aterrorizou nossa defesa o ano passado jogando pela Tombense, talvez você lembre. João Pedro, ano passado, esteve na Tombense e marcou um gol jogando pelo Carcará de Minas Gerais e ainda deu trabalho, esteve ali participando do segundo gol. O Tombense, a gente abriu 1-0, o Tombense virou e nós viramos depois aquele jogo ali, que foi fundamental para nossa permanência na Série C do ano passado. Então, se você lembra bem desse cabra, é ele que está chegando. João Pedro é uma peça importante, né? Ele já vinha sendo especulado na pré-temporada. Quando a gente trouxe essa notícia em dragãodearacaju.com.br, ela animou a torcida e agora ele chega para reforçar o time na Copa do Nordeste, na Série C e na Copa do Brasil. Oferece muita opção de ataque, como eu falei, ele tanto pode jogar mais centralizado, mas como ponta, eu imagino que ele venha para ser aquele ponta agudo, mais forte, driblador, que sabe finalizar. Eu imagino que agora a gente que tá tanto esperando um reforço na defesa, que no ataque, ele chega aí muito forte. Então essa é a notícia principal deste sábado. E sabe o que é o principal depois da notícia? É você deixar o like. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, que é para não perder nada. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os dias e ajuda a gente a se manter de pé. Mandar um abração aí para os nossos membros, para os nossos apoiadores, e vamos que vamos, que ainda tem notícia. Esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Copa do Brasil. O sorteio da Copa do Brasil vai ser segunda-feira, então até lá vamos falar bastante de Copa do Brasil. Então, mas antes de falar da Copa do Brasil, vou chorar mais um pouquinho, porque na final do Campeonato Sergipano nós pedimos antes, tem um post em collab puxado pelo Proletário News, que participou eu e DG, que eu me lembro de cabeça, falando da arbitragem de fora. Neste final de semana, neste sábado, dia que eu tô gravando esse vídeo, tivemos 3 finais estaduais. E essas 3 finais contaram com arbitragem de fora aqui no Nordeste. O América foi campeão potiguar com a arbitragem de Paulo César Zanovelli, um árbitro FIFA de Minas Gerais. O Belo foi campeão em cima do Souza com a arbitragem do Wilton Pereira, também um árbitro FIFA que já foi árbitro de Copa do Mundo. E o Piauí foi campeão piauiense com uma equipe cearense no VAR, ou seja, 3 estados aqui do Nordeste que fizeram suas finais, trouxeram a arbitragem de fora, 2 o árbitro principal e 1 a equipe do VAR, e ninguém morreu. Aconteceram jogos, tiveram seus campeões, zero polêmica, diferente do daqui. Não custava nada a SAF ter tirado o escorpião do bolso naquele momento e trazer uma arbitragem de fora. Talvez hoje a história fosse diferente, talvez nós tivéssemos sido campeões sergipanos, que isso fique de lição para a próxima temporada. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Bem, agora vamos falar de Copa do Brasil. Bem, como todo mundo sabe, mas nunca é demais falar, o Confiança passou pelo Vila Nova na Copa do Brasil. Então hoje
Com essa vitória, ele se torna um dos poucos times, um dos 3 times da Série C ainda vivos na Copa do Brasil. Com essa classificação, nós faturamos R$2 milhões, que é a cota de participação na 5ª fase, e com isso recheamos ainda mais os cofres do clube. A gente já tinha ganho R$2 milhões das primeiras fases, 1.800.000 e alguma coisa da participação, mais 1 milhão e pouco da terceira fase, ou seja, juntando tudo dá 4 milhões. E o Confiança segue em busca de mais ganhos financeiros. Bem, a 5ª fase nós saberemos aí o nosso adversário segunda-feira. Mas antes de pensar no adversário, em caso de passar de fase, caso a gente passe de fase, o Confiança vai brigar por uma cota por passar de fase de mais R$3 milhões. Ou seja, a depender do que o Confiança fizer, a gente pode juntar R$7 milhões arrecadados somente na Copa do Brasil. R$7 milhões, acho que foi quase que o orçamento do ano passado inteiro. Ou seja, se o sorteio sorrir pra gente e o Confiança fizer uma boa mata-mata, quem sabe a gente passa de fase, vai à 6ª fase e consegue aí R$7 milhões. Esse sorteio vai acontecer na CBF na próxima segunda-feira, 23 de março, às 14 horas. E assim que a gente souber o adversário, a gente vai fazer toda uma análise. Não sei se a gente faz uma live aqui à tarde ou se faz um vídeo gravado, e vai depender também da minha rotina. Mas eu já soube que a Confiança TV vai fazer uma live de react, então você vai poder acompanhar o sorteio lá pela Confiança TV. Esse sorteio também vai definir a ordem dos mandos de campo para cada confronto, ou seja, a gente estava imaginando que o mando de campo poderia ser determinado pelo ranking da CBF, que a gente jogaria necessariamente a primeira partida em Aracaju, mas não, a gente pode jogar a segunda em Aracaju. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas aí só no momento aí do sorteio e da definição do adversário é que a gente vai ter mais elementos para poder avaliar. Falando ainda em possíveis adversários, para quem ainda não acompanhou esses detalhes, esse sorteio será feito em dois potes, né? Ou blocos, como eles estão chamando, bloco 1 e bloco 2. O bloco 1 são os 20 clubes melhor ranqueados no ranking da CBF. São eles: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Vasco da Gama, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Red Bull Bragantino e Santos. O Confiança estará no bloco 2 junto com Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário do Paraná, Atlético Goianiense, CRB e Jacuipense. Esses são os blocos da Copa do Brasil, onde o Confiança estará participando, e saberemos o adversário e todos os detalhes segunda-feira às 14 horas, e vai ter o sorteio, e a gente tem que esperar que o sorteio sorria pra gente. A gente falou um pouquinho disso na live pós-jogo, depois da vitória sobre Vila Nova. A gente pode pegar um time que pode ser mais acessível por estar em um ranking menor, ou por estar em crise, por exemplo, Fortaleza, que nesse momento que eu gravo tá tomando 3-0 na sua estreia na Série B, que já não tem a força, é um time do Nordeste, que a gente é acostumado a jogar. O Internacional, que não tá numa fase muito boa, o próprio Santos, que também acabou de perder do Internacional, e a gente precisa fugir de Flamengo, Palmeiras, enfim, desses times aí que é derrota certa. Sempre entraremos como azarões, mas quem sabe aí a gente tem que tentar ver um time que ainda consiga pelo menos competir. Vamos ver aí o que o sorteio dirá e o que o campo nos responderá. É isso. Final de semana aí cheio de coisa, final de semana sem jogo, mas com ansiedade do que vai acontecer segunda-feira no sorteio da Copa do Brasil. Diz aí quem você espera pegar na 5ª fase da Copa do Brasil, pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.